Eu tenho certeza absoluta que Cristo foi um homem e um grande exemplo de se viver a lei da castidade plenamente. Eu também sei que Deus, o Pai, é um homem que honrou os convênios do casamento e que honra até hoje, porque nós temos uma mãe celestial. Então sejam todos bem-vindos ao Insticast. No curso Onde Encontrar a Paz, versão para casados, é o nosso terceiro episódio. Esse curso ele é exclusivo em Belo Horizonte. Se você quiser fazer esse curso conosco do Instituto, você tem de 18 a 30 anos, basta lançar a sua frequência. O link você se encontra aí na descrição para lançar. Lembrando que para ganhar crédito, seja de onde você for, pode ser de qualquer lugar da galáxia, você então vai ter que fazer a leitura do material. A leitura se encontra na bio do Instagram. Você vai ter que ter a frequência, ou seja, é somente você lançar através do link disponível aqui na descrição. E no final do semestre a gente te contata para que você tenha um momento de elevar o aprendizado, ou seja, um momento onde nós vamos entender o que você aprendeu do curso. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Regi e meu nome é Reginaldo, as pessoas me chamam de Regi, os mais íntimos. Sinta-se à vontade de me chamar do jeito que você quiser. É o nosso terceiro episódio do curso Onde Encontrar a Paz e é uma honra poder te ensinar. Queria te perguntar, o que seria diferente na sua vida se você não tivesse os convênios que você fez com Deus através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Qual diferença isso faria na sua vida se você não tivesse esses convênios? Queria que você pensasse. Pensa aí um minutinho. Um segundo, né? Alguns segundos. O presidente Nelson, na última conferência agora, ele disse que sem as chaves do sacerdócio, nós seríamos somente uma organização humanitária, uma organização de ensino. Nós não passaríamos disso. É por causa das chaves do sacerdócio que conduzem os convênios que fazemos com Deus, é que nos tornamos um povo diferente, um povo eleito, um povo do convênio de Abraão. E é sobre isso que eu gostaria de conversar, então, no curso de hoje, dando continuidade. E queria fazer um teste com você. Queria que você pudesse, eu não sei se todos aqui já passaram pelo templo, quem passou pelo templo fica mais fácil. Quem não passou pelo templo não tem nenhum problema, porque não é nenhum segredo. Eu queria que você pudesse lembrar de quais são os convênios que fazemos com o Senhor no templo. Não consulta agora não, segura aí, não consulta. Eu queria que você pudesse pensar, são 5 leis, tô dando até um spoiler, são 5 leis que nós prometemos a Deus, anjos e testemunhas, que nós iremos obedecer. Qualquer um que não passou pelo templo aprende sobre essas 5 leis. Normal, não, como eu falei, não tem nenhum mistério. A diferença é que nós lá, quando passamos pelo templo, de forma verbal, nós dizemos, sim, eu irei obedecer essas 5 leis. Vocês sabem me dizer? Lembra? Consegue? Me dizer não adianta que nós estamos aqui à distância. Eu queria fazer esse exercício com você. Conta no seu dedo aí e tenta lembrar das 5. Não sei qual a nota que você ganhou, mas eu queria falar sobre as 5 leis que nós recebemos como convênio diante de Deus nos templos. O primeiro convênio, ou a primeira lei que nós assumimos um compromisso de obedecer é a lei da obediência. Que nós iremos obedecer a tudo que vem da boca de Deus. Lembrando que da boca de Deus ou dos seus servos autorizados é o mesmo, de acordo com doutrina e convênios. Aplicação para casado. Eu não tenho que obedecer a minha esposa. Você não tem que obedecer ao seu marido. Não é esse o termo correto. Mas o casal é obediente a Deus. E com isso, então, o nosso relacionamento se firma, se fixa. Por exemplo, Deus ensinou que nós deveríamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja.
Nós aprendemos nas Escrituras que nós precisamos deixar pai e mãe, nos apegar ao nosso marido, à nossa esposa. E o Senhor também ensinou através das Escrituras que nós não poderíamos de forma alguma cometer adultério. E em Doutrina e Convênios ainda amplia, fala, não cometerás adultério nem fará qualquer coisa parecida. Então, essa é uma coisa que nós como casais precisamos entender e obedecer fielmente a Deus, a lei da obediência daquilo que nos é revelado. Quando um casal consegue viver essa lei plenamente, essa união conjugal se torna mais forte, porque o Senhor nunca nos colocará um contra o outro. A segunda lei é a lei do sacrifício, onde nós percebemos que tudo na nossa vida não é fácil. Eu não sei a de vocês, a minha vida não é fácil, não. E esses sacrifícios nós fazemos e oferecemos a Deus. E eu fico imaginando, algumas vezes, o que deixamos para trás, o que nós não fazemos para manter os nossos casamentos. Se tem pessoas que sabem o que é sacrifício, são casais. Porque nós precisamos sacrificar o nosso próprio orgulho. O casal é uma das formas mais transformadoras de vida, porque vai de encontro ao nosso ego. Se nós não aprendermos a bombardear o nosso ego, se nós não aprendermos e entendermos que nós não somos mais um indivíduo, o Senhor nos chamou de duas pessoas sendo uma só carne, se nós não conseguirmos entender isso, nós não conseguimos progredir. Então o maior sacrifício é sacrificar o nosso ego, sacrificar pelo outro, entender que somos uma só vontade, um só desejo. Eu não tomo mais as decisões sozinho. E às vezes é um sacrifício isso, mas é muito bacana. O terceiro é a lei do convênio. Desculpa, a lei do evangelho no convênio que nós fazemos. A lei do evangelho, em resumo, é a lei das nossas interações humanas, principalmente aquela de amar o próximo como a nós mesmos. A lei do evangelho, ela é interessantíssima, porque ela praticamente você não consegue vivê-la sozinho. Eu preciso fazer o bem ao outro, eu preciso perdoar o outro, eu preciso contribuir para a vida do outro, eu preciso andar a segunda milha de acordo com a demanda do outro, eu preciso dar as segundas e terceiras oportunidades ao outro. Então eu fico imaginando na vida de um casado que nós nos inteiramos todos os dias, nos relacionamos. E a lei do evangelho que recebemos por convênio é um convite de vivência dentro da nossa própria casa. O quarto convênio que fazemos com o Senhor, e eu acho que vocês já estão acertando tudo aí, parabéns para vocês, é a castidade, onde nós prometemos que teremos relações sexuais somente com a pessoa que nós nos casamos. E eu falei lá no início sobre Jesus Cristo, que eu tenho certeza que ele é um homem que viveu a lei da castidade. Nós não temos nas Escrituras nenhuma informação das interações de Cristo. Nós não temos nas Escrituras nenhum momento íntimo, nós não temos acesso a isso. As Escrituras, elas se silenciam diante desse aspecto de Cristo, mas ele era um homem suscetível e com hormônios como qualquer um homem que está aqui me ouvindo nesse momento. E por que eu tenho certeza, então? Se vocês observarem, Jesus Cristo foi acusado de todo tipo de mentira, todo tipo de blasfêmia. Todas as formas que que eles tentaram, que eles procuraram para acusá-lo, eles o fizeram. Você nunca ouve um comentário sobre um relacionamento estranho de Cristo com uma mulher. Você percebe que Jesus Cristo ele era afiado com isso, que Jesus Cristo era cuidadoso com isso. Nós percebemos que
ele era acusado de estar perto de prostitutas, ele andava com mulheres, ele se interagia, com elas tocavam na sua roupa. Só que nunca ninguém conseguiu levantar a voz contra ele ou acusá-lo de adúltero, fornicador ou qualquer coisa desse tipo. Este é um convite maravilhoso para qualquer um de nós, onde nós não tenhamos uma curva, nós não tenhamos ninguém suspeita da nossa honestidade para com aquele ou aquela que nós casamos. Este talvez seja um dos maiores convites que Cristo faz a nós. Se afaste de toda a aparência do mal. Cuidado com seus celulares, com as mensagens, com os colegas e colegas de trabalho. Cuidado com as interações humanas, com os diálogos, com as conversas, com os abraços, com os cumprimentos. E não estou falando que nós temos que nos ausentar de tudo isso, porque Cristo não ausentou. Mas nós percebemos o cuidado que ele tinha e por isso ele nunca foi atacado. O último e maior de todos os convênios é a lei da consagração, onde prometemos devolver a Deus o que pertence a Ele, todos os nossos bens, nossos talentos, nosso tempo, tudo volta a Ele. Queria dizer que se tem uma pessoa que consagrou completamente a sua vida, foi Deus. Vocês sabem que faz parte da doutrina da igreja que nós temos uma mãe, né? Todo pai, né? Nós chamamos ele de pai é porque tem uma mãe. E o que Cristo fez? O que Deus, o Pai, fez? Nós não sabemos nada a respeito da nossa mãe. Não existe uma forma de nós falarmos mal dela porque nós não sabemos de nada. Deus consagrou tanto o seu amor e o seu cuidado à nossa mãe que ele a protege e ele a blinda de qualquer coisa que pode ser manifestado contra ela. Eu tenho isso como o maior exemplo de que um homem pode fazer pela sua esposa. E eu acredito que todas as mulheres que estão me ouvindo talvez concordem comigo. Que se tem uma coisa que mulheres gostam e esperam, é cuidado, é proteção, é se sentir completamente protegida. Deus é um exemplo disso. E Ele protegeu a nossa mãe. E isso eu tenho como um ponto de nós, para nós obtermos paz nesse mundo, paz nessa vida, paz de consciência. É a obediência completa aos convênios que fazemos com Deus. E hoje nós estamos recordando de 5 convênios que fazemos no templo. Obediência, sacrifício, a lei do evangelho, a castidade e a consagração. Acredito que os nossos relacionamentos podem ser muito melhores se nós dermos atenção a isso. Na última conferência, o presidente Nelson disse sobre chaves do sacerdócio. Ele foi muito enfático nisso. E ele disse então que, vou usar aqui as palavras dele abrindo aspas, as chaves do sacerdócio restauradas por intermédio do profeta Joseph permitem que cada homem e mulher que cumpre seus convênios desfrute de incríveis privilégios espirituais pessoais. Tem uma pergunta que não pode se calar, eu preciso que vocês me ajudem. Que privilégio um casal tem por causa das chaves do sacerdócio? Quais privilégios o seu relacionamento conjugal tem por causa das chaves do sacerdócio? Quais privilégios um homem e uma mulher têm? Aqui o profeta está dizendo, tem privilégios. Quais são? Eu fico emocionado com isso. Como é bom fazer parte desse reino. Como é bom saber que, mediante a todas as dificuldades que nós passamos, às vezes conjugais, financeiras, emocionais,
dificuldades nos cuidados com os filhos, na sua educação, as formas com que os nossos filhos crescem, voam e tomam suas próprias decisões. O Senhor está querendo dizer que temos privilégios. De alguma maneira, os convênios que fazemos com Deus nos guarda, nos poupa, o termo do profeta foi nos privilegia. E o elder Ulisses Soares, na mesma conferência, ele fala sobre o mesmo assunto e se conecta de uma maneira muito interessante. Ele ensina lá que quando nós fazemos os convênios e nós o obedecemos, seguimos em santidade, ele fala que nós recebemos poder de mudar o nosso coração. Nós temos o poder de renovar o nosso espírito e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Eu queria dizer que muitas pessoas, no seu casamento, as coisas que os une é o convênio. E isso é importante. Só que Deus é amor. E nós precisamos entender que o que une um casal é o amor. E o convênio então pega esses dois que se tornaram uma carne e faz então agora com que esse amor seja perpetuado, vá para a eternidade. Nós não podemos pensar que os convênios são algemas, são correntes aprisionadoras de dois seres que não se amam. Não existe a possibilidade disso. E eu não estou dizendo para ninguém divorciar, não é isso. Eu só estou querendo testificar que Deus é amor. Ele é especialista a nos ajudar a amar. Se o amor esgotou em nós, se nós não amamos mais a pessoa com a qual nós estamos casados, nós podemos invocar isso do céu e virá, porque Ele é amor. E o elder Ulisses Soares disse que um dos privilégios é o poder de mudar o nosso coração. Deus transforma corações. Cristo nos ajuda a amar. Não pode ser o que sustenta o nosso casamento única e exclusivamente o convênio, que parece uma obrigação. Mas o convênio tem que ser aquela força que vem de Deus e santifica a nossa união. Nós precisamos entender, e gosto muito de pensar nisso, que o Ulisses Soares ensinou. Nós podemos obter uma confiança mais elevada em Deus. É um privilégio. E isso pode se manifestar a cada dia. Queria fazer um convite a vocês, tanto a lerem o discurso do presidente Nelson, o último, e do elder Ulisses Soares. Mas eu testifico que o nosso coração pode ser transformado. É um privilégio de quem fez convênio. Deus pode curar feridas. Deus pode arrancar de nós o desejo ruim. Deus pode tirar de nós o desejo do divórcio. Tudo o que Cristo tocou teve vida. O nosso casamento pode ter vida. O nosso vínculo um com o outro pode ser um total amor e respeito. E o vínculo com Deus é o do convênio. E assim nós poderemos viver com Deus eternamente no seu reino. Sei que não é fácil, mas que é totalmente possível. Queria dar uma parada nesse momento desse curso. Queria que você fizesse uma autoavaliação de 0 a 10. Qual nota você dá, sendo 0 baixa e alta e 10 o máximo? O seu relacionamento com Deus, você pontuaria quanto? De 0 a 10.
O seu relacionamento com o nosso Pai Celestial e o meu, qual é a avaliação de 0 a 10? De 0 a 10, queria que você pudesse pensar qual é o tamanho da sua crença de 0 a 10 em que Deus pode mudar o seu casamento, que Deus pode mudar o seu coração caso o seu casamento não esteja bem. De 0 a 10, quanto você acredita que pode ser solucionado caso você tenha algum problema? Se você deu a nota 1, 2, eu uso as palavras de Cristo quando ele disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderíamos ordenar os montes que eles se movimentassem, que ele movimentaria. Se você tem uma pontuação baixa, se eu tenho essa pontuação baixa da confiança que Deus pode mudar o meu coração, eu posso fazer com que essa semente cresça e posso evocar o privilégio que eu tenho de uma mudança de coração. E posso invocar os poderes que vêm de Deus, o poder que foi dado um dia através do sacerdócio, para que me cure, para que salve o meu relacionamento. Porque se não for os convênios, se não for a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, se nós não pertencermos a essa mesma aliança, se nós não conseguimos acreditar nesse mesmo poder, nós somos simplesmente mais uma igreja, mais um povo que se reúne, mais um povo que faz o bem, que tem aulas, projetos e planos. Mas não é um povo que pode viver com Deus. O sacerdócio opera em nós. Essa é a diferença desse reino. É por isso que vale a pena dar força, vigor, ânimo ao nosso casamento. Em acreditar que é com a pessoa que eu me selei no templo, é com quem eu viverei para sempre na eternidade. E uma eternidade é um tempo muito grande para alguém que a gente somente suporta. Alguém que está onde nós estamos amarrados somente por um convênio. Nós precisamos estar envoltos por amor. Cristo mostrou completo amor a Deus. Ele não fez nenhuma das coisas por obrigação. Ele se entregou voluntariamente. Eu me entrego. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas mãos de Deus nós podemos entregar os nossos desejos egoístas, as coisas que nos prendem e ter um relacionamento muito melhor, muito mais santo diante de Deus. Gostaria de dar uma pausa somente agradecendo a todos vocês. Não esqueçam de lançar sua frequência caso você tenha de 18 a 30 anos e não importa de qual lugar você é, você pode fazer o instituto e os créditos vão para onde você mora. A leitura se encontra na bio do Instagram, Instituto BH. Nós vamos ter uma avaliação do seu conhecimento no final desse curso, que é um curso curto de 8 aulas. E nós temos uma designação de leitura toda semana para cada um de nós, também está lá na bio do Instagram. Ok? Então, leitura, frequência e a avaliação no final. Muito obrigado, mas eu tenho que encerrar a aula dizendo para nós sobre João no capítulo 10. Jesus Cristo, ele começa a nos ensinar sobre que ele é o bom pastor. E nós já ouvimos isso dezenas, centenas, milhares de vezes, né? A gente sempre escutou isso e que ótimo que a gente escuta isso. Mas eu gostaria de trazer uma nova perspectiva para nós hoje, de João no capítulo 10, onde eu vou fazer uma leitura para vocês e vai ser uma leitura comentada. Vou fazer uma troca em alguns termos, mas é só para entendimento.
Onde estiver porta, eu vou colocar convênio, porque eu acredito que o convênio nos abre portas. Mas Jesus Cristo também é a porta, mas ele é o dono do convênio. O bom pastor nós já sabemos quem é. E eu vou tentar fazer a aplicação então dessa escritura nossa, e te desafio a ler depois. João capítulo 10, que diz o seguinte, no versículo 1: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, que aquele que não entra pelo convênio no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Só se entra no reino celestial através dos convênios que fazemos com ele. De outra forma, não tem como entrar. Parabéns a todos vocês, a todos nós, que um dia entramos por convênio do casamento. No versículo 2 ele diz: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que passa pelo convênio é o próprio Jesus Cristo. E ele fala no 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vou dar uma parada, porque Cristo está ensinando de relacionamento de quem fez convênio com ele, que consegue ouvir a voz dele, que consegue segui-lo, que consegue identificar as coisas difíceis desse mundo, apesar de tudo o que passamos. E no versículo 5 ele diz para aqueles que fizeram convênio: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, porém eles não entenderam o que era o que ele dizia. E no versículo 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou o convênio, eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O casamento, o selamento no templo é a porta, o caminho estreito e apertado que leva à exaltação. No versículo 9, eu sou o convênio, que ele está falando que é a porta, tá, gente? Mas eu estou interpretando dessa maneira. Se alguém entrar por mim, entrar pelo meu convênio, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. E no 10 ele fala: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele fala, um dos seus privilégios é ter vida em abundância, é ter emprego, é ter alimento, é ter uma palavra para um filho num momento difícil, é sobressair como eu sei que todos nós já sobressaímos aqui dentro dessa sala agora. Nesse momento não é uma sala, mas aqui nós estamos falando. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O que Cristo está querendo dizer é: quando vem os momentos ruins, quando vem a solidão, quando vem a briga conjugal, quando vem os desafios, ele não nos abandona. Ele estará conosco nas noites mais angustiantes. Nos momentos onde o lobo do divórcio bate na entrada do curral, o convênio é a porta e esse divórcio não deve entrar. E no versículo 13 ele disse: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas.
Este privilégio é mundial, universal, para todos. Cristo deu a vida para todos. Porém, viver com Deus para sempre, como Ele vive, no estado em que Ele vive, são para as pessoas que fizeram convênio com Ele. Este é o nosso convite, meus queridos. Se nós queremos a paz, nós precisamos nos agarrar ao convênio. Nós precisamos entender que Cristo é o próprio convênio, que Ele estará conosco, que Ele nos chamará, que existirá sempre uma voz nos convidando a mudar. Essa voz é a dele. Todas as outras vozes, Ele diz, que são dos mercenários, que são daqueles que matam. São as vozes do nosso orgulho, as vozes das pessoas que pedem para a gente deixar para lá e largar o casamento, a voz do divórcio, todas essas vozes que são contrárias à voz de Cristo que diz: vinde a mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Existe uma morada para nós. Este é o privilégio. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que nós nos apegamos aos convênios. Eu deixo o meu testemunho. Jesus Cristo morreu para que o seu casamento não morra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.